Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Flaviane, estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para começar o nosso curso de extensão online sobre a violência escolar, o que é e como intervir. Já digo a vocês que estou muito feliz com a oportunidade de ministrar um curso de extensão online, né? Eu acho que a gente está aí um trabalho pioneiro e dessa maneira a gente tem um alcance maior, a gente consegue divulgar o nosso trabalho para um público maior quando ele é online. E o tema por si só, né, acho que é um tema muito caro, né, um tema muito contemporâneo, é um tema que eu venho estudando na minha tese de doutorado, é um tema que eu trabalho a partir de um grupo de pesquisa que eu desenvolvo numa universidade privada. Então, estou muito feliz de estar aqui e agradeço o Estudo Dirigido por essa oportunidade de poder conversar e discutir esse tema com vocês. Bem, então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou psicóloga, sou formada pela UERJ, eu tenho um mestrado na área da psicologia social, também pela UERJ, eu tenho uma especialização na área da infância e adolescência. O meu doutorado vem acontecendo, na verdade ele é um doutorado internacional, em cotutela Fiocruz e Universidade de Coimbra, e o meu tema de estudo é a violência escolar, prevenção e enfrentamento à violência escolar. Eu sou psicóloga escolar no município do Rio de Janeiro e sou professora universitária em 2 universidades aqui do Rio de Janeiro também, caso tenha alguém de fora do Rio. Acho que essa temática se aplica muito bem a todo e qualquer estado do Brasil, na verdade a qualquer país, né? Sabemos que a violência escolar ela está disseminada aí, né, nos países em geral. O nível de gravidade de que ela se apresenta vai diferenciar de país para país, mas a gente vai tratar desse tema, eu vou dizer um pouco isso hoje a vocês. Enfim, então, falando um pouco mais do curso, a proposta do curso é discutir o tema da violência e eu vou transitar por 5 grandes temas dentro dessa temática, né, que é a violência, e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, a nossa primeira aula, que é hoje, eu vou dizer um pouquinho da proposta do curso, o que a gente vai estudar, qual é o objetivo dele, enfim, por que a gente vai estudar determinados temas, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho disso e a gente já vai começar com o primeiro tema, que é escola, que instituição é essa, né? Que é o nosso primeiro tema do curso. Então, eu mostro para vocês aí no slide um contexto, né? Um pouco contextualizando o nosso curso, qual é o objetivo dele. Então, esse curso, o objetivo dele, na verdade, é discutir o conceito de violência escolar, que não é simples, né? Então, a princípio, vocês podem imaginar que violência escolar, enfim, violência escolar seja onde for, está sempre se relacionando à mesma problemática e não é, né? Então, não há nenhum consenso ainda na literatura do que seja de fato a violência escolar. Então, a gente vai discutir um pouco isso, vamos problematizar, a gente vai colocar a lupa no conceito de violência escolar. Também vamos discutir algo que me parece fundamental e que a gente pouco discute, as possibilidades de intervenção nesse fenômeno, né? Então, como intervir, né? Principalmente pensando uma violência dentro da escola, como eu consigo intervir nesse processo ou prevenir esse fenômeno? Não é algo simples, isso, né, acho que vamos discutir um pouco aqui, porque na verdade a intervenção ela não pode ser simplista, né? A violência escolar e a violência geral é algo complexo, então a intervenção tem que acompanhar um pouco a complexidade do fenômeno e é isso que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas. Bem, o público-alvo desse curso, na verdade, por ser um tema amplo, um tema contemporâneo, um tema que atravessa várias categorias profissionais, o público-alvo também acompanha esse movimento, então acredito que estudantes de graduação podem se beneficiar de uma discussão como essa, e pode ser um estudante de graduação em psicologia ou na área da educação, graduações em geral, psicólogos, professores, sociólogos, por que não, advogados, enfim, áreas afins, pessoas que tenham interesse em problematizar e imprimir estranhamentos à questão da violência. Eu acho que esse é o nosso ponto, é aí que a gente vai discutir ao longo dos nossos encontros. A carga horária do curso, o curso tem duração de 15 horas, certificado
né? Então, esse curso vai conferir certificados. Ao final do curso, vocês vão realizar uma avaliação, uma espécie de prova. Essa prova vai valer 10 pontos e aí, a depender da nota de vocês no curso, nessa avaliação, a gente vai poder emitir um certificado ou não, mas ao longo dos nossos encontros, a gente pode ir discutindo um pouco mais essa questão da avaliação, mas já é importante dizer a vocês que ao final das nossas aulas, vocês precisarão realizar essa avaliação para poder ser conferido o certificado, tá? Então, falando um pouco mais aí agora sim do curso, né? As aulas estão divididas em 5 partes, né? Então, o nosso curso seria como se ele tivesse 5 módulos. Dividido dessa maneira, para a gente poder caminhar aí pela complexidade do fenômeno violência escolar. E a gente começa a aula 1, sobre a escola, né? Então, coloquei aí no slide para vocês a divisão das nossas aulas para vocês poderem se programar e acompanhar. Então, na aula 1, que é a aula de hoje, a gente vai falar sobre a escola. Então, um olhar para a escola, que instituição é essa? Me parece a aula fundamental, né? A gente vai falar um pouco sobre o equipamento escola. Que instituição é essa? Por que a violência escolar talvez seja um tema fundamental? A escola, na verdade, é múltipla e plural. Não temos uma escola, temos escolas, modos de ser e estar na escola. Então, a escola é uma instituição muito potente. A gente vai falar disso. Então, a aula 1 é contextualizando a escola. A aula 2, a gente vai entrar nas principais conceituações com relação à violência e escola. Então, aqui a gente vai discutir um pouco mais a questão do conflito na escola, da agressividade na escola e da violência. São conceitos diferentes, né? Então, isso é importante, me preocupa, porque muitas vezes a gente acredita, e eu que trabalho em escolas escuto isso com frequência, que a gente tem que acabar com a violência na escola, que tem que acabar com o conflito na escola. O conflito nos constitui, né? O conflito é inerente. Se não tem conflito, a gente não cresce, né? Se não tem conflito, se não tem divergências de ideias, isso é a base de um conflito, bem, não faz sentido, né? Assim, a gente não cresce, a gente não evolui. Talvez a grande questão, né, a palavra de ordem é como manejar esse conflito, porque o conflito é inerente à estrutura humana, né? Assim como a agressividade é inato, né? Se não tem agressividade, também talvez a gente não se deslocasse, né? Não procurasse, por exemplo, esse curso, não chegasse a determinados locais. Então, a questão, mais uma vez, é o como eu manejo a minha agressividade. Já a violência, aí sim a gente está falando de algo intencional, né? A gente vai trabalhar um pouco com a definição da Organização Mundial de Saúde, de violência. A gente vai discutir na aula 2 alguns autores que trazem essa reflexão sobre a violência como um problema de saúde pública, né? E a Fiocruz tem autores muito interessantes sobre isso, Cecília Minaio, Simone Gonçalves Assis, enfim, o grupo do Claves, né, da Fiocruz. Então, a gente vai discutir um pouco isso na aula 2. Na aula 3, que tem como tema, afinal, o que é a violência escolar, aí sim a gente vai colocar a lupa na escola, na violência que acontece na escola, e já antecipo, a gente vai mergulhar um pouco nessa discussão, mas já antecipo para vocês que não há um consenso ainda, nem sei se haverá, sobre a violência na escola. O que é a violência na escola? É bullying. Violência na escola é agressão entre alunos, professores, gestão da escola e professores. Violência na escola é aquela que acontece de fora para dentro, onde pessoas entram na escola e depredam a escola, chegam atirando nas pessoas, né, que estão na escola. Essa é uma realidade muito comum fora do Brasil, né? Esses ataques externos à escola, né? Ex-alunos que entram atirando na escola. E aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, a gente teve esse episódio em 2011, onde um aluno entra, né, numa escola pública municipal em Realengo e vitimiza 12 crianças, né? Então a gente tem aí uma realidade muito próxima, algo que até então não havia acontecido no Brasil. Então isso é violência escolar? Não é? O que pode ser considerado violência escolar?
Então, temos um universo de possibilidades. Será que a violência escolar é só aquela violência física, né, de socos, pontapés? Me parece que não, né? E muitos artigos, fiz um levantamento recente de artigos, enfim, brasileiros e internacionais sobre a violência escolar, enfrentamento à violência, e a maioria dos artigos consideram violência escolar a violência entre pares, né? A agressividade, de fato, pontapés e tudo mais, quando, na verdade, é isso que a gente vai discutir na aula 3, talvez a violência mais grave seja a violência institucional, né? A violência da instituição, a violência de um sistema, a violência psicológica, né? Aquela que não deixa marcas visíveis no corpo. E é um pouco isso que a gente vai discutir. Então, afinal, o que é a violência escolar? A gente vai transitar um pouco pelas definições existentes de alguns autores e vamos discutir, então, se é talvez desejável, necessário entrar num consenso ou não, se essa é a riqueza, né? Ter diversidades de olhares para um fenômeno. Então, a aula 3 vem um pouco com essa perspectiva. Na aula 4, que eu estou nomeando Violência Escolar, algumas possibilidades de intervenção em escolas. Na aula 4, a gente vai discutir as possibilidades de intervenção e, mais uma vez, a gente vai colocar a lupa para as possibilidades possíveis, né? O que a literatura tem trazido sobre esse tema, né? O que tem sido discutido? Então, já antecipo que a gente vai discutir um pouco alguns conceitos que têm sido recorrentes, né? Cultura de paz, por exemplo, na escola, mediação de conflitos, justiça restaurativa. Então, alguns conceitos vêm sendo muito utilizados para pensar a violência na escola como possibilidade de intervenção. E aqui a gente vai transitar por essas possibilidades. Algumas talvez sejam muito interessantes e vale a pena ser reproduzida, caso alguém trabalhe em escolas, ou seja, professor, enfim, ou psicólogo escolar. Então, algumas possibilidades talvez valha a pena ser reproduzida e, enfim, merece um mergulho maior para aplicação nas escolas em que vocês atuam. Outras talvez não, né? Então, talvez algumas intervenções entendam a violência de maneira muito simplista. E, por essa maneira, a intervenção também é vista como algo muito simplista. Por exemplo, ronda escolar, polícia nas escolas. A gente vai discutir um pouco disso porque isso aparece, né, em artigos nessa área como uma possibilidade de intervenção. Então, a guarda municipal vai até a escola e faz uma palestra, por exemplo, ou tem um discurso punitivo. Enfim, a gente precisa pensar, né, o que a gente quer quando a gente pensa em enfrentar esse fenômeno, intervir ou prevenir a violência na escola. Então, a aula 4 vai transitar um pouco por isso, né? Quais são as possibilidades que temos e talvez quais a gente possa lançar mão, né, quando estamos trabalhando nas escolas. E a aula 5, que é o nosso último encontro, na verdade, na aula 5, pensei em ajudar vocês na elaboração de um projeto de enfrentamento à violência. Isso é muito comum, né? A gente sempre diz, e eu também digo muito isso nas minhas aulas nas universidades, que um trabalho não pode acontecer de fora para dentro, né? Um trabalho ele tem que acontecer de dentro para fora. É isso, a realidade tem que convocar a nossa teoria, a nossa concepção teórica. Então, se eu não conheço a realidade que eu trabalho, se eu não dou voz às pessoas que ali estão, se eu não conheço a comunidade onde a escola está inserida, talvez isso seja fundamental. Talvez eu não consiga pensar um projeto de intervenção à violência ou um projeto, de fato, de prevenção, intervenção a esse fenômeno. Eu tenho que partir de dentro para fora. Então, alguns autores que trabalham em psicologia social defendem isso com muita força, alguns sociólogos também. O Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo muito interessante da Universidade de Coimbra, ele vai dizer, por exemplo, que temos que fazer uma ecologia de saberes, né? Então, o saber daquela comunidade, o saber da população que habita aquele território que é a escola, precisa ser somado, a gente precisa complementar saberes e não excluir.
Então, se eu não valido isso, se eu não considero o saber que ali existe, talvez eu não consiga pensar uma intervenção, talvez eu não consiga pensar uma proposta de enfrentamento à violência. Então, na última aula, que é a aula 5, a gente vai discutir um pouco isso, como eu elaboro um projeto. E aí é para além disso também, né? Para elaborar um projeto tem que ter uma estrutura. Isso tem sido também uma grande dificuldade hoje, né? Eu tenho percebido isso um pouco nos corredores, né? Acadêmicos, a dificuldade em fazer um projeto. E aí eu estou falando aqui de um projeto de intervenção, né? Um projeto dentro de uma instituição. Mas até mesmo um projeto de pesquisa, caso alguém tenha interesse em fazer um mestrado, um doutorado, é preciso fazer um projeto. Nem sempre a gente consegue ou sabe fazer um projeto. E aqui a gente vai discutir um pouco isso. Como eu elaboro um projeto que tem que ter uma introdução, tem que ter uma metodologia, uma justificativa, tem que ter métodos, né? Então, aqui na aula 5 a gente vai discutir um pouco isso. Como elaborar um projeto, pensando a realidade da escola e pensando a estrutura de um projeto. Como é que eu consigo enfrentar a violência e fazer um projeto na escola para que isso aconteça. Então, é isso que eu acabei de dizer a vocês, essas 5 aulas, são as aulas, os conteúdos que a gente vai discutir ao longo dos nossos encontros. Espero que vocês aproveitem as aulas e se tiverem dúvidas podem fazer contato com o curso. Também vou ao longo das aulas sugerir bibliografia, isso me parece fundamental, né? A gente vai tentar explorar aqui alguns conceitos, alguns autores, mas tem sempre algo que extrapola, né? A gente não vai dar conta de tudo em 15 horas, é pouco, né? Então, vou sugerir leituras para vocês, a gente vai trabalhar, vocês vão perceber que ao longo das aulas eu vou citar alguns autores. Então, esses autores podem ajudar vocês, de repente, no cotidiano de trabalho, no dia a dia, ou se alguém pretende fazer um mestrado nesse tema, tá? Então, ao longo das aulas eu vou sugerir alguns autores, alguns livros, espero que ajude, espero que contribua, tá? Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo hoje é discutir a escola, né? Então, apresento a vocês nesse primeiro slide da aula de hoje o que é a escola, né? Então, ao longo do nosso encontro de hoje, vamos discutir esses três vertentes, esses 3 temas que eu coloco aí para vocês no slide. Então, primeiro, que instituição é essa? Né? Então, pensando a escola para além do senso comum de escola, né? Isso é interessante, né? Porque falamos em escola e parece que é abstrato, né? Parece que não é preciso definir o que é escola. Quando falamos em escola, parece que todos já sabem o que é escola, até porque todos passam pela escola, né? Isso é muito interessante, né? Todos passam pela escola, então a gente, quando se refere a esse conceito, a gente tende a não defini-lo, porque a gente acha que todos sabem do que se trata, do que é uma escola, o que acontece na escola. Então a gente vai tentar aqui sair um pouco desse senso comum, né? Vamos entender um pouco que instituição é essa, como ela é produzida ao longo da história. A escola ela vai se constituindo, não é ao acaso, não é uma instituição ingênua, né? A gente vai se constituindo ao longo da história, é um pouco isso que a gente vai discutir. Então, o primeiro ponto é escola, que instituição é essa? O segundo ponto da aula de hoje é pensar um pouco a escola ao longo da história. É fundamental a gente pensar essa história, e aí eu marco para vocês escola das certezas e escola das promessas. Quem traz essa divisão, bem, não inventei isso, né? É um autor chamado Rui Canário, que é um educador português da Universidade de Lisboa, e ele vai dividir a historiografia da escola dessa maneira. Então, ele vai falar da escola das certezas, na primeira metade do século XX, a escola das promessas, na segunda metade do século XX, e hoje a gente está vivendo uma outra escola, que é a escola da incerteza, né? Então, ele faz essa divisão, que eu acho muito interessante, e eu vou resgatar aqui para a gente poder discutir o tema escola. O Rui Canário é muito interessante, a gente vai falar um pouco dele, do livro dele, talvez possa ajudar vocês também a pensar esse fenômeno. E o terceiro ponto que a gente vai discutir hoje, e aí já nos dias atuais, vamos falar da escola
que é a escola de hoje, que é a escola das incertezas, já que a gente está num panorama cada vez mais, né, e hoje, atualmente, de incertezas políticas, econômicas, climáticas, sociais. A gente está passando por um período de incertezas, então a escola das incertezas, que é a nossa escola de hoje. E também vamos falar de algo muito interessante, que é a escola do capital, né? É de aluno ao cliente, né? Hoje o aluno é visto muitas vezes como um consumidor e não como um aluno, né? Isso é muito interessante. A gente também vai discutir um pouco isso, né? Essa escola que deve ser para além do capital, né? A escola hoje, isso preocupa, né? Porque ela não prepara para a vida. A escola hoje prepara para o Enem, para o vestibular, para o mercado de trabalho. E eu não quero dizer que o Enem e o mercado de trabalho isso não seja importante, isso é muito importante. O que me preocupa é a gente perder o sujeito, né? A gente ficar tão preocupado com o futuro que a gente não vive hoje. Então a gente pode ter profissionais excelentes, teoricamente, né, falando, intelectualizados, enfim, mas que não têm habilidades sociais, que não consegue, por exemplo, se relacionar com o outro, que não tem empatia, que não tem assertividade. Então, isso é um tema muito polêmico, isso é um tema de ordem hoje para quem trabalha em escolas, seja um psicólogo, seja um professor, seja o diretor da unidade escolar. Acho que é um tema fundamental, né, a questão do capitalismo e da escola, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje e a gente vai começar então discutindo o que é escola. Que instituição é essa? E aí eu coloco no slide para vocês que instituição é a escola. O primeiro ponto que me chama a atenção, escola é um espaço social na sua essência. Isso é tão interessante, né? Por quê? Porque a gente tá, e eu coloco logo abaixo, que a gente vive hoje numa sociedade que segrega, que separa, que individualiza, é a sociedade da exclusão, né, da competição, e a escola é um equipamento coletivo dentro dessa sociedade que segrega, que exclui. Isso não é qualquer coisa, isso é como uma contramão de um sistema. A gente tem um equipamento coletivo, um equipamento social, numa sociedade que segrega, que exclui. Né? Então tem alguma coisa aí que não está batendo, né? O que a gente produz na escola e que depois se perde, né? Depois se perde, talvez o sistema faça com que a gente, ao sair da escola ou até durante a escola, durante a escolarização, se processe um pouco essa divisão, essa exclusão. Isso é muito curioso. Então a escola não é qualquer instituição. Além disso, né, isso é muito interessante. Eu trabalho em escolas no município do Rio e tem uma psicóloga que trabalha comigo que discute muito isso e eu vou trazer uma fala dela. Ela sempre diz que a escola é um único equipamento público ou privado, né? Enfim, a escola é o único equipamento que abre suas portas todos os dias para o mesmo público, com os mesmos funcionários. Isso não é qualquer coisa, né? Então, é uma instituição que abre suas portas todos os dias para a mesma população, com os mesmos funcionários. Nenhuma outra instituição, nenhum outro equipamento trabalha dessa maneira. Então, o posto de saúde não trabalha assim, os equipamentos da assistência social, um CRAS, um CREAS, eles também não trabalham dessa maneira. Então, é claro que a escola ela é um espaço de conflito, de convivência e de conflito. Por quê? Porque é a vida, né? A sociedade está ali dentro da escola, é todo dia, é com o mesmo público, com os mesmos profissionais. E eu coloco isso no slide para vocês, um único equipamento público coletivo que abre suas portas cotidianamente para a mesma população, com os mesmos funcionários. Então, é claro que a questão da convivência na escola e dos conflitos vai ser mais intenso, né? A relação vai ser mais próxima. Já trabalhei, né? Eu trabalho no município do Rio, já trabalhei numa escola em que o único equipamento público era a escola. Então, a região não havia, por exemplo, um posto de saúde, não havia um PSF, não havia um CRAS, não havia um CREAS. O único equipamento público era a escola. Então, se as famílias precisassem de alguma ajuda, passassem por alguma problemática, ia bater na porta da escola. Olha a importância da escola em algumas
né, algumas comunidades, em alguns espaços. Às vezes é a única possibilidade, né? A única presença do poder público é a escola. Então, a escola não é qualquer equipamento, a escola é um equipamento potente. E aí a gente cai numa armadilha, né, quando a gente fala isso. Por quê? Já que a escola é um equipamento potente, que abre suas portas todos os dias para o mesmo público, para a mesma população, com os mesmos funcionários, é um equipamento potente. Não só eu descobri isso, né? As políticas públicas também. Não é à toa que hoje todo entra na escola, né? E aí eu me pergunto, a escola é para todos, mas será que é para tudo? Então a saúde entra na escola, o saúde escolar, a assistência também entra na escola, a gente tem uma série de programas e projetos que entram na escola como via de acesso à população. Isso é muito interessante, né? Porque hoje a gente diz que a escola é para todo mundo. E né? As políticas públicas hoje, né, nos faz ver isso acontecendo. A família pode não ter casa, mas ela está na escola, né? Então as políticas, né, de Bolsa Família, por exemplo, faz com que aconteça a democratização da escola pública também, né? Porque sabemos que a escola pública nem sempre foi para todo mundo, né? Durante um período histórico, a escola também pública era para a elite, né? Não era para todo mundo. Hoje a escola é para todo mundo, isso traz desafios, né? Isso não se dá sem desafios, né? Esse processo de todos na escola não se dá sem desafios, sem ter que repensar um pouco o papel da escola, o papel do professor, pensar essas famílias que entram na escola, essas crianças que entram na escola, sendo que muitas vezes é a primeira possibilidade daquela família de escolarização. Isso é muito interessante, né? Tem crianças que estão na escola, e eu vejo isso muito de perto, porque estou dentro de algumas escolas públicas, e a criança não valoriza aquele aprendizado, para ela não faz sentido nenhum, e muitas vezes ela é a primeira daquela família a ser escolarizada, a ter a possibilidade de aprender a ler e escrever. Então, de fato, quando ela chega em casa, a mãe não consegue ajudar, a mãe nem sempre valoriza o que ela aprende na escola, o que ela leva para casa, porque a família também não sabe como ajudar. Então a gente está aí num desafio mesmo, né? Como fazer acontecer essa escola de hoje. Mas enfim, então voltando lá para o nosso slide, para pensar a escola de hoje, né? O que é a instituição escola? Então, se o acompanhamento na escola, ele é próximo, ele é intenso, a convivência na escola, ela é muito intensa, é claro que a gente não pode pensar a escola sem a existência de conflitos. Essa frase que eu termino o slide. Não é possível pensar a escola sem a existência de conflitos. Isso é fundamental. E aí vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com a violência? Tudo. Se a gente não consegue pensar a escola sem conflitos, conflitos nos constituem. E muitas vezes os conflitos são tidos como violência. Isso é muito curioso, né? Porque o conflito não é violência. O que é a violência talvez seja não saber manejar um conflito. A violência, ela entra em cena quando a palavra perde valor. Então, se eu não consigo ouvir o outro, se eu não consigo acolher uma ideia contrária, uma posição contrária, talvez eu parta para a violência, talvez eu não consiga colocar em palavras, talvez eu não consiga fazer isso, e aí sim, eu vou agir com violência. Então, essa é uma diferenciação importante aqui no nosso curso. Conflito, violência. Então, o conflito nos constitui, o conflito é inerente. Me parece que temos uma questão cultural importante. E qual é a questão cultural que nos atravessa? A gente não consegue sustentar um conflito. Não conseguimos, né? Isso me parece cultural. A gente tende a se aproximar e a validar o discurso daquele que é próximo, daquele que tem as mesmas ideias. Se aparece alguém com uma ideia contrária, eu não consigo sustentar, muitas vezes eu aumento o tom de voz, parto para o ato, né, em si. Então, isso é uma questão, e na escola isso aparece com muita força. Isso é super curioso, né, porque estamos falando de escola, e eu também estou pensando aqui a universidade. O que se processa dentro de uma universidade, de uma formação acadêmica, e isso é muito forte também na universidade, né? O não sustentar conflito,
não respeito a diferença ao outro. E a gente está vivendo também esse momento, né, de não respeito à diferença. E aí a gente fala sobre racismo, homofobia, intolerância religiosa. É isso, né? A gente parte para a violência se a gente não consegue sustentar uma posição do diferente, né? Isso é tão interessante porque no discurso a gente diz que aceita a diferença, que o outro, né, não, respeito, tem um respeito aos diferentes, mas as nossas práticas não condizem com as nossas falas, né? Então, no dia a dia, a gente vai vendo que não é bem assim. Eu digo algo, mas eu faço de outra maneira, né? Então, a questão do conflito na escola é fundamental.